Saúdo a todos os nossos ouvintes na paz do Senhor Jesus. É com muito prazer que voltemos para estar aqui novamente para falar a palavra de Deus. Hoje, ainda no capítulo 3, a última parte, ou seja, a terceira parte. Nós fizemos do mesmo capítulo a primeira parte, fizemos a segunda parte e agora faremos a terceira parte. Para tanto, eu faço uma oração para você que nos ouve fielmente. Senhor amado, graças te damos por esta oportunidade, que é muito profícua, em que o Senhor nos concede neste dia, neste momento, de falar a tua palavra. Agradecemos pela vida, pela paz, pela saúde e também dos nossos ouvintes, os que ouvem fielmente e que sejam abençoados por ti. É a nossa oração, nosso pedido, no nome de Jesus. Os 3 rapazes e a fornalha de fogo ardente. No versículo 1 nos diz: o rei Nabucodonosor, como nós sabemos, fez uma estátua de ouro de 60 côvados e a sua altura aproximadamente de 40 côvados, ou seja, de 40 metros aproximadamente, e a sua largura de 6 côvados. E ainda falaremos sobre esta estátua, que é o motivo do lançamento dos 3 jovens na fornalha de fogo. Assunto bastante conhecido e que para muitos ainda é motivo de pesquisa, mas o que nós sabemos, nós falaremos. Esta estátua de ouro, com esta grandeza, fala da grandeza do reinado de Nabucodonosor. Voltando um pouquinho atrás, o que disse no capítulo 1 e 2, do sonho, o primeiro sonho de Nabucodonosor, sendo a cabeça de ouro, o busto e braços de prata, e o ventre de bronze e coxas, e as canelas de ferro e pés de ferro e barro. Então Nabucodonosor, sabendo, tendo a interpretação, recebendo a interpretação através de Daniel, servo do Senhor, ele passa a reconhecer que o Deus é o Deus verdadeiro, que dá sabedoria aos simples. Então, mas ele não entendeu, podemos assim dizer, penso que ele não entendeu nada, ou quase nada, da interpretação dada por Daniel, do seu sonho. Quando chega aqui no capítulo 3, para finalizar, ele pensa o seguinte: como o meu reinado é um reinado de ouro, e eu farei uma estátua bastante grande, porque o meu reinado será eterno. Veja que ele, aqui dá para a gente entender que o rei Nabucodonosor não entendeu quase nada da interpretação dada por Daniel, visto que a interpretação foi muito bem explicada por Daniel. Mas ele entendendo que Deus, sendo todo-poderoso, mas que dera-lhe o poder para reinar eternamente, que o seu reino não acabaria. Entrando diretamente no assunto, e o que os 3 jovens têm a ver. Como no reinado de Nabucodonosor havia aqueles rapazes, aqueles homens que trabalhavam com o rei, chamados em nossa linguagem de esquerdistas, eles procuravam nesses 3 jovens, o que também acontecera com Daniel posteriormente, e eles procuravam um momento para acusar aqueles 3 jovens. É assim mesmo que o inimigo de Deus e nosso adversário faz, ele não podendo fazer nada com Deus, ele procura fazer conosco. Aconteceu justamente aqui neste ponto. Como Nabucodonosor, com aquele intento
fazendo aquela grande estátua, ele disse: todos terão que, ao ouvir o som dos instrumentos, todos deverão prostrar-se perante esta estátua. Veja, meus prezados, o que aconteceu. Um bom judeu, lembrando bem, como conhecendo a palavra de Deus, ensinados nos ensinamentos da lei de Deus, um bom judeu não se prostra diante de qualquer homem ou de qualquer outra criatura feita pelo homem. Um bom judeu não faz isto. E aqui nós encontramos que aqueles homens que olhavam para os 3 jovens, eles reuniram-se e falaram uns para os outros: vamos pegar aqueles 3 jovens aqui neste ponto. Onde eles pegaram os jovens? Na adoração ao seu Deus, que é também o nosso Deus, o Deus de toda a terra, o Deus dos céus e da terra. Meus prezados amigos e ouvintes da palavra de Deus, este momento seria decisivo. Eles reuniram, foram ao rei. Rei, tem 3 jovens, porque eles conversaram com os jovens, e os jovens garantiram para os companheiros que tinham o nome de amigo e que amigo, que todos deveriam prostrar diante desta estátua. Como aqueles 3 jovens, sendo bons judeus, eles disseram: olha, nós não faremos isto. E esta notícia chegou ao rei Nabucodonosor. Nabucodonosor chama prontamente os 3 jovens e eles se apresentam ao rei. E o rei diz para eles: olha, parece que vocês não entenderam o meu edito, ou fizeram que não entenderam. Eu vou dar mais uma oportunidade para vocês, porque já havia se passado 30 dias, porque aqueles que num espaço de 30 dias adorassem outro Deus, seriam lançados imediatamente na fornalha de fogo ardente. E os 3 jovens estavam lá diante do rei Nabucodonosor. Grande Nabucodonosor, entre aspas. Porque grande mesmo é só o nosso eterno Deus, Criador dos céus e da terra, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Então o rei disse para os jovens: vou dar mais uma oportunidade para vocês. Se no espaço de mais 30 dias vocês não se prostrar ao toque dos instrumentos naquela hora marcada, fique sabendo que vocês irão ser lançados na fornalha. O rei mandou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais. E o que os rapazes destemidamente responderam para o rei: olha, rei, nós não dobraremos diante de ti e nem ao menos da estátua que fizera, porque nós só adoraremos o Deus verdadeiro de Israel. E assim aconteceu no momento em que todos deveriam dobrar naquela hora do dia ou da noite. Aqueles 3 jovens ficaram na forma que estavam. E imediatamente o rei, sabendo que aqueles 3 jovens, porque aqueles chamados esquerdistas ou caguetas, chegaram ao rei e disse: ó rei, aqueles 3 jovens que você deu toda a liberdade para eles, deu mais oportunidade para eles, eles não dobraram mesmo como eles garantiram, perante a estátua que o Senhor fizera. Então, ó rei, o rei imediatamente diz: atai-os de pé e mãos e lançai-o na fornalha. Prezados, aqui vai uma ligeira aplicação para nossos dias. Aqueles jovens, eles poderiam ter entre 16 a 18 anos, não mais que isso, possivelmente. E eles já teriam, naquele momento ou naquele tempo, em sua idade de jovens que eram, eles teriam tudo para se dobrar diante daqueles homens ou diante desta estátua ou a pedido do rei.
mas eles foram decisivos. Não adoraremos a estátua do rei. Prezados amigos e irmãos que nos ouvem, aqueles jovens foram mesmo amarrados e lançados na fornalha. Eles não dobraram. Quantas vezes nós vemos nossos jovens em nossos dias que não precisam nem ser amarrados. Quando a fornalha começa a esquentar, eles já vão, não pode deixar que eu já vou com meus pés mesmo. Mas pensemos aqui um pouco, que aquela fornalha era uma fornalha de fogo feita pelo homem. Mas há uma fornalha muito pior do que aquela, que é uma vida eterna longe de Deus, onde o fogo não se apaga e nem o bicho não morre, assim diz a palavra de Deus. E muitos jovens não estão indo para esta fornalha feita por mãos, mas para aquela fornalha eterna. E não são poucos. Oremos a Deus, irmãos. Aconselhemos esses jovens para que eles não aceitem as propostas mundanas que existem por aí. E como existem propostas indecentes para os nossos jovens e adultos também, mas fortemente batendo contra os jovens e adolescentes. Está estampado em nossa visão, em nossa frente, jovens que, repito, não precisam ser amarrados para ir para a fornalha. Eles estão aceitando todas as propostas feitas por Satanás. Prezados irmãos e amigos, com esta palavra, nós chegamos ao final deste capítulo e passaremos para o capítulo 4, quando o rei recebe a interpretação do sonho que ele sonhou da grande árvore. E nós passaremos a estudar no próximo programa, se assim Deus nos permitir. Até lá. Você ouviu o quadro A Voz do Pastor. Envie a sua opinião sobre o que você ouviu. Escreva para a Voz do Pastor, Rádio Suprema FM, Avenida 2 de Junho 3107 Centro, CEP 76.963-540, Cacoal, Rondônia.